Boa tarde, irmãos. Aqui é o Pastor Júnior, mais uma edição do nosso Pão das Três começando nesse instante. Hoje é dia 1º de agosto de 2020. Já estamos aí dando início a mais um mês aí das nossas vidas aí, mais um mês para trabalharmos juntos, para glorificarmos ao Senhor, para compartilharmos a sua palavra. E hoje é um dia gostoso, um dia que está quente. Temos atividade à noite também, às 8 horas nós temos o MJA falando de educação hoje com a Leia Costa. Participem, a conferência está bastante interessante, assuntos bastante relevantes, não apenas para jovens e adolescentes, mas também para todos os adultos, para como a gente se comportar nesse mundo maluco aí em transformação e principalmente servindo ao nosso Deus, ao nosso Senhor com todo o nosso coração. Fique conosco, a gente queria também pedir a vocês aí, como a gente sempre vem pedindo, né? Para compartilharem também as nossas lives aí através do Facebook. Isso aumenta o alcance da nossa página, em algum sentido aumenta também o número de visualizações da nossa página, ajuda bastante a gente a continuar crescendo e alcançando aí as pessoas e levando a palavra de Deus e também chegando ao coração, à vida de mais irmãos. Então, se vocês puderem, não apenas participarem aí do Pão das Três, mas apertar também lá o botãozinho de compartilhar as nossas lives, vai ser interessante. Lembrando que essas lives aqui feitas pelo Facebook e depois o nosso Ministério de Comunicação transforma no vídeo para o YouTube também. Então, se você for lá para o canal da igreja, no YouTube da igreja, você vai ver uma playlist, né, que é um bloco separado, apenas com as lives aí do Pão das Três, outras para os cultos de quarta-feira, para os cultos também que são realizados nos domingos. Então temos um final de semana aí bastante agitado, com várias atividades, o Pão das Três, o MJA, amanhã tem culto, eu sei que as mulheres têm uma reunião à tarde também, à noite nós temos culto, temos celebração novamente. Então, graças a Deus, temos mantido as nossas atividades, mantido aí o nosso crescimento espiritual e usando aí as redes sociais, a tecnologia, os recursos que o nosso tempo nos tem dado, com sabedoria, com prazer, com alegria, para a glória de Deus, para o crescimento, para o desenvolvimento de todas as pessoas. Então, como sempre, no nosso Pão das Três, nós vamos orar, nós vamos cantar aqui, trouxe um cântico que eu já cantei aqui no Pão das Três aí mais remoto. Já estamos chegando aí quase à edição número 100 do Pão das Três. A gente está ali pelo 93, 94. Eu lembro de já ter tocado essa música, uma dessas músicas aqui, talvez até as duas no Pão das Três, mas elas são bastante adequadas aí para o que a gente vai falar hoje. Um assunto bastante importante a respeito de transformação de vida, do nosso relacionamento com Jesus e partindo de textos assim que eu gosto bastante, um tipo de literatura que é bastante presente na Bíblia, principalmente nos Evangelhos, que são as parábolas, um jeito todo especial que Jesus escolheu para comunicar a verdade, para falar com seus discípulos e para nos edificar, para nos alertar, para nos fazer crescer e para nos mostrar a sua vontade, nos mostrar o seu reino, fazer a sua vontade em nós. Então vamos analisar uma parábola dessas bastante interessantes contadas por Jesus e tentar aprender um pouco a respeito da vida espiritual. Então quero convidá-lo nesse momento a orar. Nessa oração nós vamos nos colocar diante de Deus, não só eu aqui, a Vera, o Cris, que estão aqui nos arredores, aqui sempre participando, sempre ajudando, sempre colaborando de alguma forma, mas todos vocês que estão nos assistindo também, aqueles que vão assistir posteriormente, não só pelo Facebook, mas também pelo YouTube, um momento aí de nos colocarmos diante de Deus para que esse encontro seja um encontro rico, seja um encontro abençoado, seja um encontro tranquilo, seja um encontro também edificante, feito debaixo da vontade, da orientação, da graça, do amor, da misericórdia de Deus. Vamos orar então? Pai, nós te damos graças por mais uma tarde, por mais uma edição do Pão das Três, pelo início, ó Deus, de mais um mês de agosto. Te damos graças pelas atividades, ó Deus, que a nossa igreja estará desenvolvendo, ó Pai, durante todo esse final de semana, começando aqui com o Pão das Três, o encontro, a conferência virtual do MJA à tarde, à noite, as atividades de amanhã cedo, com o culto, o encontro das mulheres, as nossas conversas pelas redes sociais, o culto da noite, todas essas atividades, ó Pai, colocamos sob os teus cuidados, ó Deus, sob a tua poderosa mão. Pedimos que a tua graça nos acompanhe durante este Pão das Três, falando aos nossos corações, ouvindo também os nossos pedidos e nos orientando, ó Deus, na leitura e na compreensão da tua palavra.
Muito obrigado. Nós oramos e te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Amém? Então, eu queria cantar com vocês um hino do cantor cristão, que é o hino 42, cujo refrão é: És tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz, Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me das. Jesus, agora sim eu sei quão grande é teu amor, pois salvação em ti achei, aceita o meu louvor. És tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me das. Jamais descanso conheci, inútil sempre sou, mas Cristo se lembrou de mim, de graça me salvou. És tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me das. Comigo, crentes, exaltai o grande Salvador, pois Cristo tudo me supriu, embora pecador. És tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me das. Louvor, louvor a ti darei, ó Cristo, meu Senhor. Profeta, sacerdote, do mundo Salvador. És tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me das. O hino 42 do cantor cristão, então: Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me das. É um pouquinho do que a gente vai tratar hoje na nossa meditação a respeito da nossa postura diante de tudo aquilo que Jesus nos deu, diante das transformações de vida, diante das possibilidades que Ele nos dá agora e das certezas que nós temos a respeito do futuro. Olha que interessante. Nós que servimos a Jesus Cristo temos sim a garantia do nosso futuro. Não a garantia conforme a compreensão do mundo, não a garantia conforme o nosso próprio entendimento, mas do cuidado diário de Deus, da vida eterna, enfim, de sermos cordeiros com Cristo, de todas as coisas que lhes foram dadas por Deus, enfim, uma série de riquezas espirituais que nos foram prometidas e nos estão garantidas porque temos Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador. Por isso nós vamos orar mais uma vez e é hora de compartilharmos aí um trecho da Palavra de Deus. Se você está acompanhando a nossa live, você já deve estar vendo aí na nossa descrição, que é a parábola dos dois filhos ou o Evangelho de Mateus, o capítulo 21, os versículos de 28 a 32. São apenas aí esses 5 versículos para a nossa meditação, mas que tem uma riqueza e tem uma profundidade e que foram ditos dentro de um momento muito especial do ministério de Jesus, e a gente tem que compreender todo esse pano de fundo para entender bem essa parábola. Vamos orar então, pedindo a bênção de Deus para a leitura e para a compreensão da sua palavra nessa tarde. Pai, muito obrigado, ó Deus, por mais um momento em que faremos, ó Deus, juntos uma leitura da tua palavra.
Pedimos que o Senhor também nos ajude na compreensão desta parábola, desta palavra do Senhor, trazendo o crescimento, edificação e conhecimento que transforma a cada um de nós nessa tarde. Muito obrigado, nós oramos no nome de Jesus. Amém. É isso aí, então, vamos lá, é a parábola, então, você já deve ter visto aí, é a parábola dos dois filhos, uma parábola que eu diria bastante conhecida. Eu não sei se ela é simples de entender, porque a gente muitas vezes pode cair aí numa série de interpretações distorcidas quando lemos uma parábola dessa. Então a gente precisa compreender bem para que o que a gente tirar dela como aplicação para a nossa vida também esteja firmado na palavra de Deus, esteja ali bastante alicerçado na palavra de Deus. Então vamos ler Mateus capítulo 21, os versículos de 28 a 32. São 5 versículos que a gente vai ler agora. Mas que vos parece? É uma pergunta de Jesus. Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor, e não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes. Mas os publicanos e as meretrizes os creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Se a gente lê a parábola, né, a gente lê compreendendo o versículo, a história como um todo, não é muito difícil da gente entender aqui qual é o recado. Vamos ver primeiro a parábola, sem pensar no contexto, só a história pela história. Então, Jesus está conversando com os discípulos dele, como sempre, né, contando parábolas. Essa parábola, ela inaugura aqui uma outra série de parábolas, depois tem a parábola dos lavradores maus, a parábola das bodas. Então, Jesus começa dizendo assim: o que vos parece? Então ele está fazendo uma pergunta para os discípulos. Vou fazer uma pergunta para vocês e vocês me respondam. É interessante porque a resposta que Jesus deseja já está na própria parábola. E os discípulos, eles acabam de fato respondendo a parábola, respondendo a pergunta, mas a resposta é um tanto óbvia. A gente chama isso até de pergunta retórica. A pergunta retórica é uma pergunta que requer uma resposta óbvia, ou muitas vezes uma pergunta que já traz em si a resposta, ou que é muito lógica, mas ela tem um efeito muito especial de lançar diante daquele que está ouvindo aquele significado e fazer o cara: opa, peraí, eu estou entendendo por onde o Senhor está querendo nos conduzir. Então ele fez essa pergunta. Aí ele diz assim: o homem tinha 2 filhos. Provavelmente só os 2. É um homem de uma parábola. Não é exatamente um homem conhecido com endereço, 2 filhos. Ele está contando uma história dentro da cultura. Ele é uma metáfora, é uma história criada por Jesus. Dirigindo-se ao primeiro, nessa versão diz o primeiro, não dá a entender se é o mais velho ou se é o mais novo. Aqui para a parábola isso até nem importa muito. E disse: Filho, ele deu uma ordem para o filho: vai trabalhar hoje na minha vinha. É interessante porque isso aqui, os filhos naquela época também tinham o trabalho do pai. Trabalhar na vinha era uma questão de sustento, era o trabalho dele. Então, ao mesmo tempo que é uma ordem, é uma coisa lógica. Ele tinha que trabalhar, ele tinha que desenvolver o trabalho dele. E o pai, nesse sentido, chamando-o para trabalhar, sendo ele o filho do dono, está lhe confiando também uma tarefa bastante importante, bastante significativa. E ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. É interessante ele ter essa coragem de dizer que não quer. O texto não coloca quais são os motivos. Na parábola, a gente vai entender depois de quem essas parábolas estão dizendo. Preguiça, má vontade, uma falta de afeto pelo pai, desrespeito, todas essas coisas elas podem estar de alguma maneira no coração daquele rapaz. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. Qual foi o modo? Filho, vai trabalhar na minha vinha. E respondendo ele disse: eu vou, Senhor, e não foi. Então ele parece aquele que não tem coragem de encarar o pai e dizer um não para o pai.
e ele fala que vai fazer uma coisa e pelas costas ele faz outra. Ele acabou não indo, acabou não obedecendo. Lembrando aqui que trabalhar na vinha para o pai pode significar dentro da parábola algumas coisas bastante importantes quando nós fizermos a aplicação. Mas vamos lá. Aí ele faz a pergunta retórica, né? Quase a pergunta retórica para os discípulos. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram-lhe eles, o primeiro. Interessante que é o primeiro que disse que não ia e foi. Eu não sei se você tem essa impressão, se você tem essa impressão, é uma impressão falsa, mas acho interessante a gente comentar para limpar as rebarbas também. Ele não mentiu e depois ele desmentiu. Na verdade, ele falou que era verdade, ele realmente não queria ir, e depois ele foi tomado por uma consciência e disse assim, não posso, é o pedido do meu pai, a vinha também é minha, eu tenho obrigação, eu tenho que trabalhar, isso faz parte do cuidado, do sustento da minha casa, eu estou me desenvolvendo, eu tenho essa possibilidade. Não. Os motivos não estão colocados aqui, mas ele teve um momento de reflexão, caiu em si, desse erro que ele cometeu, e ele voltou atrás e foi então fazer o trabalho com o pai. Interessante. Os discípulos dizem, o primeiro. Bom, aí Jesus, o que Jesus faz? Ele tendo contado a história, essa história fictícia, a respeito de um pai com seus filhos para trabalhar na vinha, em que um disse que ia e não foi, outro disse que não ia e foi, e chegando à conclusão com os discípulos que o primeiro, que disse que não ia e acabou indo, fez a vontade do pai, ele dá um passo seguinte e começa a explicar a parábola. Então ele diz assim, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. É até interessante porque a gente já pode fazer aqui um correlacionamento bastante direto, dizendo que as meretrizes, os publicanos, os pecadores, estão diretamente ligados ao filho que disse que não ia e arrependido foi. Ou seja, ele se deixou levar pela dureza do coração dele, pelo pecado, pela preguiça, pelos maus sentimentos que ele tinha e disse que não ia e acabou indo. Ou seja, os publicanos e as meretrizes também são pessoas que se entregam à vida e depois elas têm esse encontro pessoal com o pai e acabam se arrependendo da sua vida pecaminosa e seguindo a vontade de Deus, a vontade de Jesus. E aí depois ele diz assim, no versículo 32, porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram, vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Então, é uma parábola que Jesus está contando, provavelmente ali, como ouvintes ali originais, os próprios discípulos, mas com certeza a meta e o foco principal de Jesus são os judeus, de uma forma geral, a quem pertencem, como diz o apóstolo Paulo, as alianças, os patriarcas, as promessas, a lei, o sacerdócio, o sacrifício, o tabernáculo, o templo, a monarquia, enfim, olha a quantidade de coisas. E eles, ao terem um encontro com Jesus, essa oportunidade que eles têm naquele momento de conhecer Jesus, eles tendo aquele primeiro impulso de servir a vontade de Deus, eles no meio do caminho desistem, enquanto outros que resistiam bastantemente, fortemente à vontade de Deus, acabavam de alguma maneira aceitando e andando com Jesus. Então é um texto que fala a respeito dos judeus proscritos, dos judeus em condição pecaminosa, dos judeus doentes, moralmente, espiritualmente, fisicamente, e que ao ter um encontro com Jesus, suas vidas são transformadas e passam a servi-lo, e os judeus, em tese, santos, puros, curados, mas na verdade tomados intimamente por um pecado, e que mostram num primeiro momento uma dedicação, um amor a Deus, mas que quando analisado de mais perto, significa um afastamento e até uma negação e até uma incredulidade. Então a parábola começa falando sobre pais e filhos diferentes, mas a gente não pode perder o foco de que é uma parábola falando do relacionamento com Jesus, de uma parábola falando a respeito de salvação e uma parábola falando a respeito também aí do relacionamento, como eu já disse, com Jesus. Basicamente, para mim, é uma parábola que fala sobre três coisas bastante importantes. E elas podem ser contrapostas
por esses dois personagens principais da história, que são os filhos. O filho que fala que vai fazer e não faz, e o filho que fala que não vai fazer e acaba fazendo. Então ela fala sobre desconhecimento, sobre incredulidade e até por ingratidão por parte dos judeus. Mas uma parábola também contando a respeito do reconhecimento da fé, e eu acrescentaria também a gratidão por parte dos discípulos. Eu quero trabalhar um pouquinho dessas três ideias que o texto nos sugere, porque elas têm umas aplicações que eu acho bastante interessantes para a nossa vida. Começamos então com a nossa contraposição entre desconhecimento e reconhecimento. Os judeus ali naquele momento, Jesus até usa João Batista, boa parte deles não foi capaz de reconhecer em João Batista a voz do que clamava no deserto, e não foram também capazes de reconhecer em Jesus o Messias prometido de Deus, o filho de Davi, o príncipe da paz, enfim, o pai da eternidade, todos aqueles adjetivos que a gente vem já trazendo desde Gênesis, passando por Isaías e tantos outros textos proféticos tão importantes. Eles mesmo olhando para Jesus não foram capazes de reconhecê-lo. Endurecidos pela ingratidão, endurecidos pelo pecado, enrijecidos por uma visão totalmente distorcida da lei, que tinha uma aparência de zelo, mas na verdade era apenas um cuidado humano, uma restrição humana, mas fazendo um contraponto com reconhecimento por parte dos gentios. Os gentios com quem Jesus lidou, os pecadores com quem Jesus lidou, e é até interessante a gente sempre observar isso, até aqueles religiosos com quem Jesus lidou e que se aproximaram dele e que não foram poucos, a gente precisa dar crédito para eles. Eu estou sempre citando aqui o Nicodemos, entre os outros da autoridades lá, entre os maiorais lá, os publicanos. Eu estou falando sempre do José de Arimateia, de outras pessoas ricas que também se aproximaram de Jesus. Eles, ao olhar para Jesus, foram capazes de reconhecê-lo. Foram capazes de olhar para as Escrituras e foram capazes de olhar para a vida de Jesus e de reconhecê-lo. Outro dia eu citei aqui João 3, uma das mais interessantes é a abordagem que o Nicodemos faz. Mestre, sei que és vindo da parte de Deus, porque ninguém que não tenha vindo da parte de Deus é capaz de fazer as coisas que tu fazes. Ou seja, há um quebrantamento, há um reconhecimento. Ao longo do caminho, e boa parte deles são pessoas que não têm nome, como a mulher do fluxo de sangue, como a mulher Cirofenícia, como o próprio Zaqueu, que no caso é nomeado, como o centurião, gentios e tantas pessoas que olhavam para Jesus e reconheciam em Jesus a sua autoridade. Portanto, Jesus, quando está contando essa parábola a respeito dos dois filhos, uma das coisas que ele tá pedindo ali para os seus discípulos, e um erro que ele não quer que os seus discípulos incorram, é de não serem capazes de reconhecê-lo. Não sejam capazes de ouvir a sua voz e de seguir o verdadeiro pastor. Isso é muito importante. Vocês já viram aí, acho que eu já até compartilhei em grupo, eu não vou lembrar exatamente, é tanto grupo, é tanta coisa que a gente faz, a gente acaba não lembrando, ou se a gente já viu numa aula de EBD, acho que foi numa aula de EBD, o verdadeiro pastor, ele chama pessoas, as pessoas chamam, imitam voz, as ovelhas nem se mexem. Ao primeiro assobio, ao primeiro grito, a primeira expressão do verdadeiro pastor, as ovelhas já se levantam, no segundo chamado elas já começam juntas a se reunir e a caminhar na direção dele. Portanto, é uma parábola que faz isso. Quando Jesus nos chama, diz: filho, vem trabalhar, filho, vem para o meu reino, filho, vem fazer a minha vontade. Ele pede para que a gente tenha essa capacidade, esse discernimento de separar a voz do verdadeiro pastor a nos chamar. Porque somos ovelhas dele, temos que ter essa capacidade, como são as ovelhas os animaizinhos de verdade, de diferenciar a voz do verdadeiro pastor do mau pastor. Olha que o Pão das Três aí com o pastor Márcio foi a respeito dos falsos pastores, né? Os falsos profetas. Então, a partir desse momento, volta lá no vídeo dele e veja lá todas as recomendações que ele deu. Hoje é essa, o filho que ouve e compreende, que é o chamado de Jesus, esse reconhecimento. A segunda coisa, como eu disse, é um contraponto entre incredulidade e fé. Eu não coloquei incredulidade com credulidade
Porque eu particularmente eu também uso a palavra credulidade como no sentido muito negativo. Para mim, incredulidade, credulidade, na verdade, é aquela pessoa que acredita em tudo, que ela é meio inocente, meio boba, meio sem capacidade de discernir, e tudo que ela ouve, ela acredita e ela dá atenção. Portanto, ao invés de fazer um contraponto entre incredulidade e credulidade, eu preferi fazer um contraponto entre incredulidade e fé. Porque o que nós precisamos para nos aproximarmos de Jesus é de fé. Aqueles homens que Jesus está ali dizendo ali daquela geração, ouviram a voz, a aplicação ali visível, palpável da palavra de Deus, que era o próprio Jesus, e não dobraram, não abriram, não arreganharam assim seus peitos, né? Deixaram seus corações se amolecer, crendo e se entregando a Jesus. Pelo contrário, se deixaram endurecer. Portanto, a fé, nesse sentido, é aquele momento em que aqueles homens que ouviram a voz e endureceram no primeiro momento, eles pensam novamente e eles dizem assim, mas quem está falando comigo? Mas quem é que, o que ele está exatamente me pedindo? Será que isso não é correto? Será que isso não é justo? Será que esses princípios não são valorosos? E isso tem a ver com fé. Por isso eu faço o contraponto. A incredulidade é exatamente esse endurecimento do coração, em que mesmo reconhecendo que está ouvindo a verdade, o homem se recusa a fazê-la e a vivê-la. É por isso que o segundo filho, que representa os judeus, diz assim, ele disse que ia e depois não foi. Por que ele disse no primeiro momento que ia? Não só porque ele teve medo de contrastar com o pai, mas porque ele sabia que o que o pai estava pedindo era verdade e era justo. Mas o coração dele, tomado pelo pecado, cria para ele uma dificuldade, uma barreira para ele dar andamento, na verdade, da vida dele. Isso a gente pode comparar com tantas coisas, com a gente mesmo, com pessoas que a gente conhece, com a parábola do semeador, aquelas pessoas que recebem a palavra com alegria e depois elas acabam deixando por causa das perseguições, dos cuidados da própria vida, aí abandonam o evangelho. Pessoas também que ficam, ouvem o evangelho o tempo todo, mas não querem um evangelho puro e simples, a palavra pura e simples e direta de Deus. Filho, hoje vai trabalhar na minha vinha, e ficam tentando manobrar, tentando adaptar o evangelho, tentando fazer o evangelho ser uma coisa talvez festiva, talvez alegre, de acordo com os próprios conceitos. Então, o contraponto da incredulidade com a fé é um contraponto bastante importante para nós numa parábola como essa. Além dessa capacidade de reconhecer a voz verdadeira de Jesus, o nosso verdadeiro pastor, confiarmos nas suas palavras e seguirmos as suas palavras, mesmo que num primeiro momento o nosso coração nos diga não, mesmo que num primeiro momento o nosso coração queira resistir a fazer a sua vontade, se cercando de desculpas, desviando o foco, mas aí a gente se volta, a gente olha e a gente diz, não, vou fazer a vontade dele. Olha que interessante. E finalmente, a ingratidão com a gratidão. Imagine você aguardando por séculos, ou durante a sua vida, por séculos não, porque a gente não vive séculos nesse sentido, por anos na sua vida, por receber um presente, por receber a realização de um sonho, vamos imaginar alguém que faz uma faculdade aí 4, 5 anos, alguém que depois de uma faculdade faz uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, aquela luta para conseguir uma graduação, alguém que quer comprar o seu primeiro carro. Hoje em dia a gente já nem acha mais tão inteligente assim ter um carro, né? São coisas para se pensar bem antes de ter, mas de qualquer forma é algo que a gente pensa, ter o primeiro carro e conseguir construir a sua própria casa, ter o seu apartamento, eu não sei, essas coisas que você trabalha muito por elas e de repente, depois de anos e aqui de séculos, você recebe aquilo. Qual seria a sua postura? Você contaria para todo mundo, pelo menos para todo mundo que pode se alegrar com você? Você chamaria a pessoa para fazer um culto? Você faria, se fosse um carro, um passeio especial? Com a sua graduação, você faria planos para a sua carreira profissional? Em como trabalhar, em como ajudar as pessoas dentro da área que você transbordaria aquilo. O que acontece nesse momento é que Jesus está mostrando
que os judeus, daquele momento ali, esperaram por séculos e séculos e séculos a vinda do Messias, e de repente o Messias vem, e eles querem fazer o que com ele? Querem matá-lo. Pelo contrário, os gentios, aqui os publicanos, as meretrizes, como diz aqui no versículo 31, ao terem esse encontro com Jesus, o coração deles se abre, se derrama, e eles passam de verdade a andar com Jesus com toda a fé, com toda a gratidão e com todo o amor em seu coração. Isso é um ponto a ser considerado também na parábola. Jesus, João Batista, eles chegam até a dizer, né? Veio um tocando lamentos e ninguém chorou. Veio um outro tocando cânticos e fazendo festa e ninguém festejou juntamente com ele. Ele sempre questiona essa reação desproporcional, desviada, ruim, que o homem tem quando está diante dele, diante da palavra dele. Isso aqui também está no texto. Ou seja, a ingratidão dos judeus de não reconhecer o fruto daquela esperança toda, e agora querem matar Jesus, e toda a alegria, toda a gratidão dos gentios. Então, irmãos, são 3 coisas bastante importantes para nós meditarmos hoje, meditarmos ao longo da nossa vida. Então, o reconhecimento, a fé e a gratidão. O reconhecimento por essa capacidade espiritual de ouvir a voz de Jesus. Olha que interessante, a gente está vivendo esse tempo de internet, a gente está vivendo esse tempo aí desde março, então a internet sofreu um boom também, então você tem canal, tem vídeo para todo lado, todo mundo fazendo live, todo mundo conversando, a gente o tempo todo compartilhando mensagens, a gente também produzindo bastante material, a gente mais trancado em casa e acessando mais as coisas. E é um tempo que pode lançar suas garras sobre nós, se nós não temos esse discernimento para reconhecer a voz de Jesus. Eu devo confessar para os irmãos que, apesar de eu gostar bastante das redes sociais, eu tenho todas, eu estou no YouTube já há anos, eu já tive canal até que eu já excluí. Se você fuçar aí, você vai achar canal meu aí que ainda tem 9, 10 anos, lá pela outra igreja. A aventura das lives aí foi bastante intensificada, mas desde o ano passado já tinha umas propostas, a gente fazia algumas coisas. Sou bastante encantado com isso, a gente quer sempre trabalhar com essas coisas, mas eu como pastor, como um estudioso da Bíblia, como alguém que tem a Bíblia como um livro assim para estudo diário, eu procuro me precaver das coisas que eu vejo, das coisas que eu ouço. E olha que estão sempre me mandando vídeo. Pastor, vê isso, pastor, vê aquilo, pastor, vê aquilo outro. Às vezes eu até brinco aqui, eu acho que é uma brincadeira que eu faço, mas é uma brincadeira que tem fundamento de verdade. Eu até brinco aqui com a Vera e com o Cris, eu falo assim, eu quero chegar no céu sem ter ouvido e sem ter participado de certas coisas. Eu tento me cuidar bastante nisso, porque é o tempo todo, senão daqui a pouco a gente está fazendo um monte de vídeo de como fazem na internet, de refuta isso, refuta aquilo, se metendo em briga e confusão, poluindo a nossa mente, poluindo o nosso coração. Por isso eu tenho procurado me alimentar bastante do que a nossa própria igreja produz. Olha quantos cultos aí durante a semana, Pão das Três, os cultos da nossa igreja, tanta coisa boa, tanta palavra boa que a gente tem ouvido, tanta coisa que mexe, que alegra, que aperta a gente, que cobra da gente. E isso é uma forma que eu uso para discernir a voz de Jesus e para não ficar me poluindo com as muitas coisas, porque tem muita coisa. E a gente já tem uma certa capacidade de reconhecer o livro que o cara leu, o tipo de teologia que ele abraça, a gente sabe discernir isso. Então, a gente se cuida bastante. Eu aconselho isso como uma forma de reconhecer a voz de Jesus. A questão da incredulidade e também da fé. Pensando na credulidade também, que é acreditar em tudo. Então, a gente tem um alimento muito seguro, um registro muito seguro do que é a vontade de Deus, do que é a vontade de Jesus. Aí alguém pode dizer, pastor, mas a Bíblia tem muitas interpretações. Não tem, não tem. O significado puro, simples e direto da palavra de Deus. Leva muito tempo para a gente entender muitas coisas,
mas muita gente torce, estica, comprime, subtrai. Olha uma parábola como essa. Tanta coisa que a gente pode aprender e ficando só na Bíblia, entendendo o que está antes, o que está depois, é a maneira como Mateus escreveu o texto. Isso é um ato de fé, de nos entregarmos com fé diante de Jesus. Se Jesus pede para nós confiarmos plenamente nele, temos que confiar plenamente nele. Quando ele diz, segue-me, siga-o. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, lá Mateus 11, lá os versos 28 a 30. Então é isso mesmo, vou lançar o meu jugo sobre ele, vou trocar, ele vai me dar um fardo suave, ele vai cuidar de mim, ele é manso, ele é humilde de coração, eu vou encontrar descanso para a minha alma. Esses são os fundamentos, as coisas para se crer, que aqueles homens daquele tempo lá, e talvez até hoje, foram incapazes de ouvir. Olharam em Jesus um inimigo e não ouviram com atenção as palavras que ele tinha para trazer. Por quê? Por dureza de coração, por incredulidade. E deixar também o nosso coração ser tomado por uma gratidão muito grande. Agora, gratidão biblicamente é aquela gratidão do Salmo, né? Do Salmo 116, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem feito. E aí ele coloca, tomarei o cálice da salvação, ele faz uma lista, Salmo 116, maravilhoso. E aí você transforma isso em atitude, em gratidão, em louvor a Deus, em glorificação a Deus, motivado, porque a quem muito é perdoado, muito há de amar. A quem pouco é perdoado, pouco há de amar. Eu sempre relaciono isso. Me parece que aquelas vidas de gratidão e que transbordam em serviço e amor a Jesus Cristo, não são a vida das pessoas intelectualmente mais elevadas, mais espertas, mais ricas, mais saudáveis. Todos esses atributos que são importantes, têm lá sua importância, mas todos são descartados, porque é o reconhecimento de todo esse perdão e de toda essa graça que Jesus Cristo trouxe para a nossa vida, fazendo transbordar o nosso coração de gratidão, e uma gratidão que transborda em alegria, em obras e também em santidade. Eu queria deixar essa palavra pensando nos dois filhos. Quem são esses dois filhos? Que tipo de filho nós somos? Se é do tipo que a gente fala que vai e acaba não indo, a gente fala que não vai e acaba indo. Quem sabe somos filhos até que dizem que não vão e não vão mesmo, ou até filhos que, quem sabe, dizem, Senhor, eu vou e realmente vai. Vamos pensar nisso, em reconhecer a voz de Jesus, em crermos de todo o coração em sua palavra e deixarmos com que os nossos corações transbordem de alegria e de amor a Deus. Amém? É isso aí. Vamos para o nosso período de oração. Não sei se tem alguma coisa nova aí. Não? Tudo bem. Irmão, se puderem, tá? Como eu disse, compartilhando aí as lives, tá? Apertar o botão de compartilhar aí. A gente consegue aumentar o alcance da nossa página. É bastante interessante, até para outros irmãos. Compartilhando aí dentro dos seus grupos também o Pão das Três, para que a gente tenha bastante participação dos irmãos da nossa igreja, tá? Pensando bastante aí na nossa igreja, tá? Então vamos lá, irmãos, alguns motivos de oração, algumas coisas que já surgiram aí no Pão das Três, algumas o pastor Israel citou no dia de ontem também, a gente vai estar lembrando de algumas aqui e vendo o que tem de novo para hoje também, tá? Então a gente sempre continua orando aí pela vida do Gabriel Santana. A irmã Luzenaide já passou então pela cirurgia, já está no processo aí de recuperação. Um pouquinho antes do Pão das Três eu ouvi um áudio aí trazendo detalhes, ela continuará internada, mas é um processo natural da recuperação até ter alta. Uma guerreira, graças a Deus, Deus a tem abençoado com muita força, com muita fé. Nós temos aí o seu Antenor, o Tilson, nós temos também o nosso irmão Joselito. Muitos aí conhecem, lembram do Joselito. Quando eu cheguei na Vila das Belezas, ele era um dos nossos zeladores e tivemos um relacionamento muito legal. Gosto bastante do Joselito, continuo orando pela vida dele, né? Consolo aí por luto. A vida da Michele, a Vera Lúcia, da nossa irmã Iracema também, a gente tem orado pela vida dela já há algum tempo, ela tem pedido oração pela sua filha, uma situação difícil de saúde. Os nossos idosos,
os profissionais de saúde também da questão de segurança, os nossos irmãos desempregados, a gente, os últimos casos que a gente citou aí no Pão das Três, acho que foi do Léo e do Ivan, mas durante esse período nós tivemos mais alguns irmãos aí, infelizmente, passando por essa fase do desemprego, mas cremos na providência e no cuidado de Deus. Os nossos governantes também, pela nossa própria igreja, a gente tem trabalhado, vamos trabalhar com cuidado, vamos trabalhar com paciência. A nossa igreja ela tem as suas características e é sempre uma igreja que busca em oração, que busca em sabedoria. Não vamos ser tomados aí por desespero, vamos deixar as coisas acontecendo com tranquilidade e dentro daquilo que a gente pode fazer com toda a força que vier às nossas mãos. Se é uma live, vamos fazer bem feito. Se é uma mensagem, vamos mandar aí bem feitas. Se é uma gravação, vamos fazer também para edificação de toda a igreja, tá? Orar pelas programações, eu já citei aqui no começo, né? Mas às vezes a gente tem um público aí um pouco rotativo. Pão das Três está acontecendo agora, às 8 hoje tem o MJA, conferência virtual com a questão da educação com a nossa irmã Leia Costa. Amanhã às 10h30 nós temos o nosso culto. Sei que as mulheres se reunirão também virtualmente à tarde. Sei também, nós teremos amanhã também o culto às 19 horas. Os cultos agora, de quarta e domingo, eles têm sido ao vivo. Nós estamos realmente ali no templo, com uma equipe bastante reduzida, mas tendo culto ali exatamente naquele momento. Continuar orando pela vida do Rinaldo e da esposa. Ele tem compartilhado com a gente aí essa fase de isolamento, porque tá doente. Então é uma situação aí bastante complicada. E pedir a Deus que dê a eles paciência, a ele e a esposa, para que em breve possam estar aí plenos de saúde e poder desenvolver as suas atividades. Nós temos um pedido também bastante importante, né? A nossa irmã Gildeni passou por uma situação, vamos dizer assim, por um assalto, tá? Bastante forte, uma situação bastante grave no dia de ontem. E vamos orar pela vida dela, pela vida do Ivan, por toda a situação. Tiveram aí perdas materiais aí significativas, mas graças a Deus a vida dela foi poupada e vamos orar a Deus para que console os corações, para que fortaleça o coração dela, o coração do Ivan e o coração de toda a família que num momento como esse fica, sem dúvida alguma, ficam muito sensibilizados. Que Deus os abençoe e possa guardá-las e possa protegê-los. Apareceu alguma coisa aí? Estou vendo você anotando? Não? Então tá bom. Vamos orar então, irmãos. Lembrando aí, são muitos pedidos, né? Muita coisa para a gente lembrar. Mas vamos orar colocando todos esses motivos aí diante do Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, por mais esse momento que é o momento de oração. Sei, ó Deus, que há muitos irmãos nos acompanhando nesse momento e que igualmente oram conosco, participam, ó Deus, conosco neste momento, para nos colocarmos, ó Pai, diante do Senhor, diante dos pedidos e também de toda a gratidão que temos no nosso coração, pelo cuidado e pela misericórdia que o Senhor tem demonstrado. Há pessoas, ó Deus, enfermas, ó Deus, na nossa igreja, como o Gabriel, como a Tata, que tem passado, ó Deus, por tratamentos longos. Nós temos a Vera Lúcia, filha da nossa irmã Iracema também, que já há alguns meses tem passado por dificuldades, ó Deus, bastante severas de saúde. E oramos, ó Deus, pela restauração, pelo acompanhamento, pela saúde, ó Deus, da vida, e pelo restabelecimento da vida desses irmãos, desses nossos conhecidos. Obrigado pela cirurgia da nossa irmã Luzenaide, que se encontra nesse momento passando por uma recuperação, que a tua graça também alcance o coração dela. Peço pela vida do nosso irmão Joselito também, que o Senhor continue trazendo consolo, confortando o seu coração, o mantendo firme também na fé do Senhor, no serviço do Senhor, e sempre acompanhado, ó Deus, pela tua graça, também sempre acompanhado pela tua palavra. Obrigado pela vida, Pai, dos profissionais de saúde, pela vida daqueles que trabalham na segurança, pelos profissionais que não puderam parar, ó Deus, durante esse período de isolamento, que o Senhor tem guardado, que o Senhor tem protegido, e peço que o Senhor tenha de fato um olhar especial e um cuidado, ó Deus, especial com a vida de cada um deles. Que a tua misericórdia também alcance a vida do Rinaldo e da sua esposa, que passam por um momento de isolamento, se recuperando da saúde. Te agradeço, ó Deus, porque eles não têm passado por sintomas mais graves e mais severos,
e que eles também tenham tranquilidade, paciência, sabedoria para lidar com este momento. Colocamos nas tuas mãos, ó Deus, a vida da Gileni, a vida do Ivan, por tudo o que aconteceu, ó Deus, a ela, ó Deus, no dia de ontem, por esse problema que abateu, ó Deus, toda a família. Sabemos, ó Pai, dos perigos, ó Deus, e da dificuldade que ela passou. Sabemos também, ó Deus, que o Senhor a guardou, que o Senhor a protegeu. E queremos, ó Deus, pedir ao Senhor, ó Deus, que trabalhe em seu coração, ó Deus, fortalecendo o coração dela, do Ivan, dando a eles, ó Deus, sabedoria sobre como lidar, ó Deus, com esse momento, ó Pai, tão difícil para a vida dos dois, nos ajudando, ó Deus, a recuperar, ó Deus, com paciência, todos os bens materiais, ó Deus, que perderam, mas acima de tudo, ó Deus, a paz, ó Deus, a tranquilidade de seus corações, de seu lar e de sua vida. Pedimos também, ó Pai, pela vida das pessoas que estão desempregadas, ó Pai, na nossa igreja. Lembramos nesse momento da vida do Ivan, do Léo, alguns outros, ó Deus, que mais no passado comunicaram, ó Deus, o seu desemprego, que eles possam, nesse momento, encontrar, ó Deus, uma porta de trabalho. Oramos para que, ó Deus, os recursos, ó Deus, as suas necessidades sejam todas supridas, ó Pai, nesse período, que as suas famílias, ó Deus, também sejam guardadas, sejam também amparadas pelo Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pelo Pão das Três agora, obrigado, ó Deus, porque mais tarde teremos a conferência virtual do MJA falando sobre educação. Muito obrigado, ó Deus, pelo culto que está programado para amanhã às 10h30, sendo transmitido ao vivo pelo YouTube. Abençoe também o Encontro das Mulheres, abençoe também o culto à noite, às 19 horas, também pelo YouTube. Que todas as atividades da nossa igreja, Pai, sejam guiadas, orientadas, guardadas, protegidas, conduzidas, ó Pai, pelo Senhor, e que todas elas, ó Deus, te glorifiquem. Muito obrigado mais uma vez por esse momento. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos cantar uma música do Logos? A gente gosta do Logos, né? Eu gosto do Logos. Uma música que a gente já cantou, já cantei bastante. Aqui no Pão das Três eu acho que eu já toquei também. E vamos tocar de novo hoje, porque tem tudo a ver com o que eu cantei. Eu não consegui nem pensar em outra música apropriada depois da leitura de um texto como esse, nos colocando como aqueles que foram salvos por Jesus, aí transformados. Conheci um mundo mau e com ele seus artigos me arrastei num lamaçal. Tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um, construir algum amor onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou
gente canta, a gente lembra da gente. A gente lembra da gente. A gente que conheceu o mundo mal e o mundo mal que nos tragou. Por isso, quando nós nos encontramos com Jesus, o nosso amor por Ele só cresce a cada dia, a nossa gratidão a Ele só cresce a cada dia, e passamos a vida tentando sempre reconhecer a sua voz entre as muitas vozes e nos entregarmos a Ele plenamente com fé. Deus possa abençoar a sua vida. Mais uma vez, fica ligado nas atividades da nossa igreja. Então, eu quero fazer uma breve oração, encerrando o nosso Pão das Três nessa tarde, com toda a gratidão no coração e agradecendo a você também, que participou da nossa live, que ouviu a mensagem, que foi edificado, que compartilhou, enfim, que a bênção de Deus possa estar sobre a sua vida. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, por mais um Pão das Três. Obrigado por mais uma oportunidade de lermos a Tua Palavra, cantarmos louvores, ó Deus, ao Teu santo nome. Continua, Pai, guiando as nossas vidas e colocando, ó Pai, em nós esse discernimento, esta fé e também essa gratidão, para que sejamos, ó Deus, plenamente servos e filhos do Senhor. Muito obrigado, nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.